A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos, boa noite, os queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui é o pastor Henrique. Estou arrumado assim porque hoje eu estarei indo lá no quilômetro 8 do Monte Negro, uma comunidade aqui próximo da cidade de Bragança, e eu estarei indo lá ministrar a palavra hoje. Eu estava lendo hoje na minha leitura matinal um texto aqui do livro de Mateus, né? Mateus, capítulo de número 6. E o texto que eu estava lendo refere-se à oração que Jesus ele dá como exemplo, né? Como modelo para que nós venhamos orar ao Senhor Deus. E uma das partes que me chamou bastante atenção no meio do contexto da oração, fala-se do versículo de número 12, que ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Eu estava observando esse texto, que Jesus ele deixa claro que para que o Senhor Deus Pai ele venha perdoar a mim, primeiro eu tenho que ter perdoado aquele a quem possa ter me ferido, né? Possa ter pecado contra mim. E ele vai seguir no contexto e vai dizer que se eu não perdoar primeiro aquele que possa ter algo contra mim, que possa ter feito algo contra mim, se eu não tiver perdoado ele primeiro, não tem como o Senhor Deus perdoar a minha dívida. E ele deixa claro aqui que quando nós pedimos perdão ao Senhor Deus, nós pedimos perdão por causa de dívida. Ou seja, é algo que ficou como débito, né? Todas as vezes que nós pecamos, nós deixamos algo como débito, como dívida, né? E essa dívida ela só é resolvida quando nós pedimos perdão a Deus. Mas não tem como resolver esta dívida com Deus se primeiro eu não tiver resolvido a que houver entre mim e o meu irmão, né? Então o conselho que Jesus ele dá é referente a esse ponto. Que nós venhamos pedir perdão ao Senhor Deus Pai pelas nossas dívidas, mas sendo que primeiro nós devemos ter perdoado os nossos irmãos, aquele que possa ter pecado contra nós. E uma outra coisa interessante que ele também faz menção de dizer, no versículo 13, ele diz assim: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, né? Não nos induza, eu fiquei martelando a minha cabeça sobre isso. Não nos induza, né? Ou seja, Jesus ele deixa esse exemplo para que nós venhamos entender que quando nós formos pedir, conversar com Deus na oração, nós façamos essa petição a Ele, né? Não nos induza à tentação. Por que não nos induzir à tentação? Porque Jesus sabe exatamente, porque ele foi tentado no deserto e o seu tentador era o diabo, né? Ele sabe exatamente que a tentação ela é um peso muito alto. Nem todo mundo tem condições de suportar. Na realidade, eu acredito que o homem, na sua naturalidade, ele não tem como suportar a tentação. Então, Deus ele não tenta ninguém, o tentador é o diabo. Mas o Senhor ele pode induzir para que alguém seja tentado pelo simples fato de ser colocado numa provação, numa experimentação, né? Para que ele seja experimentado. Então aí, Jesus sabendo que o homem por si só ele não tem condições de suportar tudo isso, então ele diz que nós devemos solicitar nesta oração que o Senhor não nos induza à tentação, porque ele sabe que nós não temos potencial sozinhos para suportar.
Então ele diz, não nos induz à tentação, mas nos livra do mal. Porque o mal por si só ele já é forte demais para a nossa estrutura. Então nós não somos capazes de vencer o mal se nós não tivermos o auxílio de Deus. Então por isso Jesus ele sabe, e por saber ele orienta, né? Que nós devemos solicitar a Deus que ele não nos induza à tentação, mas sim pedir a ele que nos livre do mal, né? Então eu quero deixar essa reflexão com você, para que você entenda que se nós temos algum agravo contra alguém ou se alguém tem algum agravo contra nós, nós precisamos resolver isso primeiro para depois solicitar ao Senhor Deus que resolva a nossa dívida, perdoando os nossos pecados, né? Nós temos uma dívida com Deus e precisa ser resolvida essa dívida. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que ser resolvida a nossa com o nosso irmão. Amém? Então, nunca pense que você é forte o suficiente e que é capaz de suportar a tentação sozinho. Nunca pense isso. Pelo contrário, peça ao Senhor que não lhe permita ser passado pela tentação, mas que seja livre de todo o mal. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor deixa essa reflexão para você nesta noite de quinta-feira.